Vamos lá então, pessoal, bom dia mais uma vez. Vamos aqui então retomar os nossos estudos do livro A Gênese. Nós vamos entrar agora num novo capítulo, capítulo 5. Agora já entrando nas temáticas científicas abordadas pelo livro. O capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Antes de começarmos, nós lembramos que todas as crenças que hoje nós temos, todas as informações que nós temos hoje a respeito do nosso planeta, a respeito do universo, elas hoje se baseiam na análise, se baseiam nas investigações, se baseiam naquilo que para nós é concreto ou com teorias muito bem elaboradas. No passado, a metodologia científica, como Kardec já trouxe para nós no capítulo anterior, o capítulo que falava o papel da ciência na Gênese, o papel da ciência na origem de tudo, faltava então informações, faltavam recursos, faltava uma mentalidade científica para aquela época que era muito presa às crenças místicas, mitológicas, religiosas que eram cultivadas naquele período. Então, ao analisarmos textos antigos, e isso é algo que eu sempre reforço para vocês, é importante que nós demos o seu devido valor para a época, para o entendimento que se tinha naquele momento. Porque quando nós vemos hoje livros de mitologia, nós reclamamos, nós chamamos de infantilidade, de ignorância, desprezamos. Todo pensamento ele é construído a partir de um pensamento anterior. Então tudo que nós temos hoje como informações, tudo isso veio sendo desenvolvido com o passar do tempo, sempre com ideias que foram se sucedendo, foram se construindo. Então, se nós tentássemos de alguma forma ignorar aquilo que no passado era tido como verdade, é como se nós pegássemos um grande edifício e começássemos a tirar os tijolos que ficam no alicerce. Isso num sentido simbólico, num sentido cultural. Porque todo conhecimento, como eu falei para vocês, da atualidade, partiu daquele ponto inicial. Então, dentro da nossa cultura, dentro do valor que nós damos para os nossos estudos, procurando sempre construir essa linha de raciocínio, nós temos que conhecer aquilo que na origem era uma informação verdadeira e dar a ela o seu devido respeito. Isso tudo para nós se encaixa perfeitamente ao lermos, por exemplo, o livro Gênesis do Antigo Testamento. Pessoas que pegam o livro, falam que aquilo tudo é fantasia, que aquilo tudo é ignorância, que aquilo tudo tem que ser esquecido, a história de Adão e Eva é tudo balela, e na verdade não. Na verdade é uma interpretação daquela época que já não cabe mais na atualidade pelos recursos que nós temos, mas que naquela época era o melhor que eles tinham. Então nós começamos a ver a Bíblia não como um livro religioso que deve ser desprezado por aqueles que não professam aquela religião, mas deve ser analisado como mais um daqueles tantos conteúdos que vão enriquecer a nossa cultura para entender exatamente como eram as coisas no passado. Hoje, falando sobre o mundo espiritual, nós também nos encontramos ainda engatinhando, criando fantasias do que acontece do outro lado da dimensão material. Então, daqui a 100 anos, ao termos um contato mais direto, um contato mais real e participativo, interativo com o mundo espiritual, sem nenhuma barreira religiosa, sem nenhuma barreira de preconceito, sem nada que impeça essa nossa interação,
nós vamos olhar para 100 anos do passado, que é o nosso tempo atual, e vamos ficar imaginando como nós éramos infantis por interpretarmos o mundo espiritual de uma forma tão alegórica. Então, era assim no passado, é assim na atualidade, será ainda assim no futuro, já que nós não detemos o conhecimento absoluto de tudo aquilo que existe no universo. Olá, Humberto. Abração. Pensarmos, por exemplo, sobre vida fora do nosso planeta. Como eu falei para vocês, foi produzido um documentário aqui no Brasil, um documentário espírita intitulado A Data Limite. Para quem não viu, vale a pena ver. A produtora disponibilizou esse vídeo lá no YouTube. Então é só procurar lá Data Limite que vocês vão encontrar na íntegra para vocês assistirem. E ali então eles falaram sobre aquilo que muita gente chama de profecia de Chico Xavier na década de 1970, lá no início, quando ele dizia que os espíritos superiores teriam dado uma moratória para o nosso planeta de 50 anos para que ele pudesse se ajustar às leis universais, principalmente às leis que tratam da harmonia entre os mundos. E que agora essa data limite de 50 anos está chegando. Então, foi dada essa moratória, exatamente porque naquela época em que nós estávamos ali, naquela fase do auge da Guerra Fria, as guerras nucleares estavam ali na iminência de acontecer. E aí os espíritos diziam que se por acaso nós não nos ajustássemos a essas leis de harmonia universal, o mundo espiritual tomaria providências para que nós fôssemos impedidos de provocar tamanha catástrofe, não apenas sobre nós mesmos aqui no nosso planeta, mas provocando um desequilíbrio pela intensidade dessas armas que eram produzidas, no desequilíbrio também do universo, especialmente aquele próximo a nós. E aí então os produtores, aqueles que ajudaram a desenvolver essas ideias, trouxeram para nós informações sobre uma possível aproximação de vidas de seres de outros mundos que se aproximariam de nós para ajudar no nosso desenvolvimento, já que nós conseguimos ultrapassar aquela fase mais problemática das armas nucleares. Então imaginemos que isso de fato vai acontecer. Vida de outros mundos, vida inteligente de outros mundos, viria até nós. E nós então não ficaríamos limitados apenas às fantasias de extraterrestres, às procuras de OVNIs e tudo mais, como tem acontecido na atualidade. Aliás, teve um vídeo que foi compartilhado por uma instituição pan-americana espírita, que me esqueci o nome dela, eu tentei procurar para compartilhar e não encontrei. E esse vídeo mostrava uma filmagem desse vulcão que tem provocado, né, todo esse medo lá no Chile. E enquanto filmavam a emissão de toda aquela poeira, aquela fumaça toda, atrás uma luz estática ficava ali apenas observando. E as pessoas que filmavam, assustadas, ficavam pensando, que luz é aquela? E parecia algo realmente semelhante a essas imagens que são gravadas de avistamentos que nós temos aqui no mundo. Então não parecia ser uma simulação, porque a câmera se mexia e aquela imagem ficava ali parada do lado. Então nós ficamos nos perguntando, será que isso é real? Pois é, Ligeirinho. Deus sabe qual foi a emoção de ver isso, né? Então, e se por acaso nós tivéssemos então uma aproximação e esses seres começassem então a interagir conosco? Tudo aquilo que nós acreditamos até agora seria mera fantasia. Esses filmes cairiam, né, por terra, porque tantos e tantos filmes, desde alienígenas bonzinhos, como alienígenas perversos, conquistadores, destrutivos e coisa e tal.
Então nós ficaríamos, poxa vida, mas quer dizer que nossos filmes então não valem mais a pena? Porque toda a fantasia que nós construímos já não existe mais, já não tem mais fundamento. Então é a mesma coisa que acontece com relação às histórias que dizem respeito à origem do mundo, à origem do universo, à origem da vida. Nós tentamos criar ideias para que sustentem essas nossas crenças. Então devemos respeitar e muito essas histórias do passado, por mais fantasiosas, por mais alegóricas que elas sejam. Mas claro, partindo agora para uma base mais consistente que a ciência nos oferece. Então assim, o nosso texto de hoje, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Kardec trouxe para nós aqui algumas considerações interessantes sobre aquilo que acontecia no passado, mas antes de falar daquilo que Kardec trouxe, eu vou ler para vocês aqui um trecho do livro de Josué, no Antigo Testamento, que tem uma situação curiosa. Situação essa que fez com que durante muito tempo as crenças a respeito da Terra ser o centro do universo, do Sol girar em torno da Terra ser plana e tudo mais, fizeram com que essas crenças foram então sustentadas por essas histórias. Principalmente, como nós já lembramos, principalmente por termos nos livros religiosos, e Kardec já lembrou isso também, aqui no livro, no capítulo anterior que nós já estudamos, temos os livros religiosos como a única fonte de informação a respeito desses temas. Então eu vou ler para vocês aqui um capítulo 10, alguns versículos, para a gente ver de que forma que essas histórias acabam fazendo com que as nossas crenças sejam construídas. Então aqui Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma grande cidade, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Aon, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-mo. E firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis aos amoreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gigal, dizendo: Não retire as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amoreus, que habitavam a montanha, se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué se sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo de Gigal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Haron, e feriu-os até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram nas pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor
no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajaron. O sol se deteve, e a lua parou, e até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jácer? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Daqui depois ele continua com sua história, né? E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então, até esse trecho aqui, nós temos dizendo que, diante daquela situação que foi criada, em que Gibeon, que era uma cidade que tinha vínculo com Josué, que tinha destruído outras cidades, esses 5 reis se juntaram para poder destruir Gibeon pelo pacto que fizeram com Josué. Mas Josué, como era ali um eleito de Deus, foi então ajudado por aquelas pedras com fogo lançadas do céu, e também Deus fez com que o sol parasse no alto do céu, para que o dia ficasse claro, para que eles pudessem exterminar, para que ele, né, e os seus aliados pudessem exterminar aqueles que eram seus inimigos. Essa ideia de que o sol ficara paralisado no alto do céu, trouxe então a ideia, principalmente para as religiões ocidentais, que cultuavam, né, os livros sagrados do Antigo Testamento, a ideia de que o sol girava em torno da Terra e que ele poderia então ser parado pela força de Deus. Esse texto, hoje ele é analisado por muitos sites religiosos, principalmente sites evangélicos, que explicam a alegoria desse momento. Que modo eles entendiam, qual era a linguagem que foi transmitida, qual era a mensagem, a ideia que deveria ser captada por todas as pessoas que estavam lá. Mas nós temos também outros grupos religiosos que de fato aceitam isso como uma informação real. Que realmente houve um período, um momento na história do nosso planeta, em que o Sol ficou parado no céu, parando a sua rotação. Inclusive uma mensagem atribuída à NASA, escrita em inglês e traduzida para o português, afirmava que a NASA realmente comprovou, por cálculos matemáticos, que havia uma pequena diferença nos números que falavam sobre a evolução do Sol em torno da Terra, ou melhor, agora da Terra em torno do Sol. E houve então a necessidade da própria NASA enviar um comunicado dizendo que ela não disse nada a esse respeito, que aliás é um assunto que nem merecia qualquer tipo de consideração. Então criaram uma história, tentaram trazer uma informação científica, um endosso científico, para poder explicar que de fato o Sol havia parado o seu movimento. Só que depois que tivemos ali Copérnico, tivemos ali Galileu, falando exatamente sobre a ideia do heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro do universo naquela época, já que não se tinha dimensão do que era o universo, mas eles então afirmaram que o Sol era o centro e que a Terra ficava girando em volta. Então que havia a possibilidade da própria Terra ter parado de girar. E aí nós sabemos, né, não precisa nem fazer nenhum tipo de comentário, mas se por acaso a Terra parasse o seu movimento de translação, seria catastrófico, porque a sua gravidade depende do seu movimento. Mas aí então, baseado naquela crença cega, é afirmado então que Deus pode tudo, que é o poder de Deus, que é a força de Deus que faz com que isso aconteça. Então eu trouxe para vocês essa informação inicial, antes de vermos aqui tudo aquilo que Kardec trouxe para nós de informação a respeito das crenças dos gregos e outros povos e filósofos do passado, exatamente para a gente poder entender
que as pessoas em cada período fazem uma interpretação de acordo com o grau de conhecimento que foi alcançado. Então, mais uma vez, eu coloco para vocês, nós devemos desprezar esse texto que eu li para vocês. Ele pode ser desprezado se não tiver nenhum respeito pela própria cultura, porque faz parte de uma história, faz parte de uma mitologia, faz parte de uma cultura. E aí, então, isso para nós é trazido como um elemento a ser respeitado na construção das ideias que nós temos na atualidade. Daí então, quando Galileu Galilei e Copérnico, dois grandes cientistas, como muitos outros grandes nomes, foram perseguidos pela Inquisição naquela época, quando eles disseram que a Terra não era o centro do universo, mas que o Sol seria, Copérnico, antes de Galileu, foi perseguido pela Igreja Católica, pela Inquisição, mas ele acabou então desencarnando antes de qualquer tipo de perseguição efetiva, vamos dizer assim, de prisão ou alguma coisa. Mas Galileu, quando ele escreveu seu livro, ele foi realmente levado para prestar esclarecimentos a respeito das suas afirmações, porque ele falava de uma coisa que contrariava os livros sagrados. A Bíblia dizia que o Sol, que estava se movimentando, ficou parado no alto da Terra. Galileu dizia que não era o Sol que girava, era a Terra. Isso fez com que ele fosse levado a prestar esses esclarecimentos e ameaçado, inclusive, pela Inquisição. A sua condenação não foi a morte, mas foi o confinamento. E ele ficou confinado durante muito tempo, até o momento do seu desencarne, tendo que negar publicamente aquilo que ele havia escrito. Então vemos que essas histórias maravilhosas do passado trazem para nós exatamente a base de todo o conhecimento que nós temos hoje. Prisão domiciliar. Não tinha tornozeleira, né, Zé? Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, Carol. Então, essa é a visão que nós temos, a forma como nós devemos interpretar tudo isso que é trazido para nós lá do passado. Só despreza uma história como essa aquele que não tem amor pela cultura, aquele que não tem amor pela história, aquele que não tem amor pela mitologia, aquele que se prende em crenças cegas, não compreendendo a forma ou o porquê daquilo ter sido dito ou ter sido escrito. Então agora nós vamos para aquilo que Kardec trouxe então nesse capítulo. Capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. O item número 1. A primeira ideia que os homens fizeram a respeito da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, teve que ser em sua origem baseada apenas no testemunho dos seus sentidos, ou seja, visão, audição, tato, olfato e paladar. É aquilo que eles viam, é aquilo que eles sentiam, não entendiam porque em alguns momentos era calor e em outros momentos era frio, não entendiam porque ficava claro e ficava escuro. Começavam então, através daquilo que viam, tentar entender e trazer uma resposta. E sem dúvida, mesmo que fossem informações bastante alegóricas, aqueles homens que criaram essas informações eram grandes sábios. Sábios que tinham como conteúdo elementar a cultura daquela época. Ignorando as leis mais elementares da física e das forças da natureza, e não tendo mais que a sua visão limitada como meio de observação, eles só poderiam julgar pelas aparências. Vendo o sol surgir pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, enquanto esta permanecia imóvel. Se então alguém dissesse àqueles homens que ocorre exatamente o contrário, eles responderiam que isso não era possível, visto que teriam dito: vemos o Sol mudar de lugar
e não sentimos a Terra se mexer. Então, como se não bastasse esse testemunho dos sentidos, de verem as coisas acontecendo, tiveram ainda, para poder complicar um pouco mais, esse endosso de um livro sagrado, quando Deus de fato fez o sol se estacionar no céu, para que pudesse satisfazer a sua vontade. Então, até aí, vimos que era o entendimento que se tinha naquela época. Naquela época, as viagens eram curtas, raramente ultrapassavam os limites da tribo ou do vale, não permitindo que se comprovasse a esfericidade da Terra. Como então supor que a Terra pudesse ter a forma de uma bola? Nesse caso, os homens só poderiam se manter sobre o ponto mais elevado e, supondo-a habitada em toda a superfície, como eles poderiam viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? O fato ainda lhes pareceria mais impossível com o movimento de rotação. Quando se vê, ainda nos dias de hoje, em que se conhece a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, não podemos nos admirar que os homens primitivos não tivessem sequer suspeitado da sua existência. E realmente, como Kardec bem lembrou, quando nós falamos assim, aquela história, nos desenhos passa muito isso, de você começar a cavar um buraco e você chegar na China. Isso é muito interessante. Mas se um francês fizesse isso, ele ia parar no meio do Oceano Pacífico. Porque o oposto dele é assim. Nós estamos a 12 horas do Japão. Eles estão a 12 horas do nada. Então essa história só tem fundamento se nós estivermos aqui na América, em que um americano fizesse isso, em que um brasileiro fizesse isso. Então tivemos essa história de atravessar o centro da Terra. Filmes de ficção muito bem elaborados trazem para nós essa teoria também. Então imaginarmos que nós, na posição em que a Terra se encontra, nós estamos assim meio que de lado, quase de cabeça para baixo aqui no nosso país, mas que tudo cai para o chão. É interessante quando eu dou aula para os meus jovens aqui sobre lei da gravidade. O jeito mais fácil de você explicar a gravidade é falar, pega o seu caderno e solta e deixa ele cair no chão. Aí eles fazem isso tudo. Como é que você explica isso? Ele caiu porque eu soltei. E a resposta começa, mas na verdade ele não caiu. Ele foi puxado para a terra. Dá um salto para você ver o que acontece. Ele salta e volta para o chão. Então a ideia que se tem ainda, dessa força que atrai e confunde a cabeça de muita gente. As crianças hoje, os jovens, estão aprendendo sobre força gravitacional. Os adultos que aprenderam apenas aquele básico na formação escolar, ou aqueles que não tiveram a oportunidade, simplesmente percebem que alguma coisa que sobe tem que descer. Alguma coisa que é solta no ar deve cair. Mas não consegue entender o porquê das coisas. Aí nós entramos a própria lei que fala sobre o ar quente, quando começaram a criar os primeiros balões, a lei da aerodinâmica. Até hoje muita gente viaja de avião, mas não faz ideia como é que voa. Ele simplesmente acha que voa porque tem asa. Não porque tem asa no formato aerodinâmico. É porque os pássaros também têm asa. Se o pássaro tem asa e voa, o avião tem asa e voa. E essas mesmas ideias, como nós conversamos na semana passada, aqueles primeiros inventores do século XX começaram então a pegar alguma coisa com asa e se jogava de cima dos edifícios. Lembra que eu contei para vocês a história daquele inventor francês lá na Torre Eiffel? Fez uma asa, alguma coisa parecendo asa de morcego, e se jogou lá de cima. Obviamente que ele se esborrachou lá no chão. Aquelas competições de aviões, todo mundo tinha asa, mas uma asa mais extravagante do que a outra. Simplesmente porque se baseavam na observação.
e não na ciência que falava sobre lei de gravidade, aerodinâmica e tudo mais. Então são leis que hoje resolvem muitos problemas, mas resolvem problemas para aqueles que têm conhecimento científico para isso. Mas para a grande massa da população, isso tudo ainda é um grande mistério, é um grande enigma, que muitos não entendem e não querem entender, outros tentam e não conseguem, e assim a gente vai então arrastando essas nossas dúvidas, causando cada vez mais confusão. Continua aqui para nós então. Para eles, portanto, para esses homens primitivos, a Terra era uma superfície plana, circular como um grande disco, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Seus limites, sua espessura, seu interior, sua face inferior, o que ficava por baixo, tudo era desconhecido. E ainda é desconhecido, né? Porque quando nós falamos sobre essa ideia da Terra plana, basta a gente lembrar que no final do século XV, começo do século XVI, quando nós começamos a desenvolver a tecnologia das grandes navegações, o grande medo que se tinha de navegar em direção ao oceano era exatamente o medo de cair no fim do mundo. Mas aí então, Cristóvão Colombo, que era esse homem ousado que, embora ele não fosse um marinheiro, mas ele era um representante de uma instituição religiosa que tratava dessas missões, então ele se encontrava juntamente com outros grandes homens buscando essas grandes aventuras. E ele observava, segundo conta a história, exatamente a vela das caravelas desaparecendo no horizonte. Daí então ele traçou essa teoria da Terra ser redonda. E aí então se aventurou em direção aqui ao Ocidente para fazer a descoberta que fez. Mas quando nós pegamos Luís de Camões, grande escritor português, num livro como Lusíadas, como o próprio nome fala, Lusíadas fala do povo lusitano. Conta as aventuras, as histórias dos grandes aventureiros, dos grandes heróis portugueses. E nos poemas escritos para esses heróis, muitos desses poemas falam sobre as aventuras desses grandes navegadores. E aí as histórias falam de dragões, falam de monstros no meio do oceano, falam de grandes tempestades, falam daqueles que partiram e não voltaram. Tudo isso baseado nessa ideia da Terra ser plana, e sendo plana, ela tem um fim. Então o que Kardec coloca para nós a respeito dessa expressão, eu vou atrás de você até o fim do mundo? Essa ideia ainda é muito presente para nós hoje, mas nós não entendemos a sua origem. E percebemos então que essa ideia do fim do mundo ainda existe. Ou seja, se nós ficássemos perseguindo alguém, poderia ser até o fim da vida, porque ele ia ficar dando voltas, e não até o fim do mundo, já que uma bola não tem fim. Mas ainda assim nós continuamos, porque esse pensamento se encontra enraizado dentro de nós. Aqui Kardec faz então um complemento. A mitologia hindu ensinava que, ao entardecer, o astro do dia se despojava de sua luz e atravessava o céu durante a noite com sua face obscura. Romântico isso, né? Os hindus acreditavam que o sol apagava a luz, voltava para o começo e ficava então indo e voltando, como as antigas máquinas de escrever. Ia até o final, apagava, ia para o começo, acendia, voltava. Lembrando que a mitologia hindu, o hinduísmo sendo a religião mais antiga que nós temos hoje, conhecimento, data de aproximadamente 7.000 anos. Desde as suas vertentes mais primitivas até aquilo que o hinduísmo é hoje. Então, quando se fala em mitologia hindu, nós falamos de milênios. Não falamos coisa de alguns séculos. Na mitologia grega, representava a carruagem de Apolo,
puxada por 4 cavalos. Então era uma grande carruagem, iluminada com fogo, que era puxada por cavalos que cruzavam o céu. Anaximandro de Mileto sustentava, ao que refere Plutarco, que o Sol era um carro cheio de fogo vivo, que teria escapado por uma abertura circular. Epicuro, segundo alguns, teria emitido a opinião de que o Sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Segundo outros, ele considerava esse astro uma pedra pônis aquecida até a incandescência. Pedra pônis, né, aquela pedra que normalmente as mulheres usam para lixar o pé e coisa e tal, que tem até aquele formato de sabonete, né? Anaxágoras via-o como um ferro embraseado do tamanho do Peloponeso, região ali da Grécia. Coisa singular. Os antigos eram tão irresistivelmente levados a considerar como real a grandeza aparente desse astro, que perseguiram o filósofo temerário por haver atribuído um tal volume ao farol do dia, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma condenação à morte e comutar a sua pena em uma sentença de exílio. Ou seja, colocaram para nós aqui então que o filósofo, no caso Anaxágoras, que dizia que o Sol era do tamanho do Peloponeso, tinha cometido uma blasfêmia. Como é que era possível você dizer que o Sol tinha um tamanho possível de ser medido? Só o fato de ter dito isso fez com que ele fosse perseguido e quase levado à morte. E aí então Péricles acabou intervindo, fazendo com que a pena de morte fosse apenas revertida no exílio, ou seja, ele foi expulso daquela região por ter cometido essa blasfêmia. Esse texto que Kardec tirou foi escrito por Flammarion, Camille Flammarion, um grande astrônomo daquela época de Kardec, lá na França, no livro Estudos e Leituras sobre Astronomia. Diante de tais ideias, emitidas no século V, antes da era cristã, no apogeu da Grécia, não podemos nos admirar das que faziam os homens primitivos sobre o sistema do mundo. Ou seja, se os gregos, sábios como eram, na matemática, na astronomia, na filosofia, tinham ideias tão simplórias a respeito do universo, do nosso planeta, o que imaginar de povos que viviam, no caso, por exemplo, de 6.000 anos, na Suméria, a primeira sociedade organizada do mundo ocidental, que tinha ali seus deuses, tinha ali suas crenças, se eles, que eram pequenas tribos espalhadas pelo deserto, tinham essa ideia, dá para a gente imaginar a distância que separava o passado, ou que separa o passado do nosso presente. Mas é uma separação progressista. Não eram ideias do passado, e nós aqui do presente, do nada, criamos teorias novas. Só para a gente poder entender a evolução do pensamento científico na atualidade, muitas das conclusões que nós temos na atualidade são resultado de comprovações que os cientistas quiseram apresentar a respeito dos textos que foram apresentados anteriormente. Ou seja, um cientista disse o seguinte: se todo mundo acredita que a Terra é plana, eu vou tentar provar o contrário. Só essa atitude dele de tentar mostrar que um pensamento do passado estava equivocado e que novas teorias foram apresentadas, já mostra que se não fosse a teoria do passado, ninguém se preocuparia em descobrir nada. Então, na verdade, muitas das descobertas científicas que nós temos hoje vieram como resultado de um desafio de um pensamento anterior. Muitas ideias foram comprovadas, outras ideias foram então contrariadas. Nós veremos aqui no próprio livro A Gênese, naquela época de Kardec,
escreveu esse livro em 1868, e o Livro dos Espíritos, a gente lembra, 1857, a biologia estava muito pouco desenvolvida. Albert Sabin, Louis Pasteur e outros cientistas começaram a entender o começo do micro-universo. Começaram a entender as bactérias, começaram a entender de que forma que as doenças eram disseminadas. Mas eram teorias muito restritas, não eram difundidas para todo mundo. Tanto que aqui no livro A Gênese, Kardec dizia que a doença era transmitida pelo ar. Porque era o conhecimento que se tinha. Charles Darwin, naquele mesmo período, em 1859, tinha lançado a evolução das espécies. Até então, ou você acreditava que Deus, do barro, tinha criado o homem, ou o homem veio de algum lugar do nada. E Darwin, então, assim como Wallace, né, Miriam, também trouxe então essa teoria da evolução das espécies. Então tudo parte de um raciocínio. Alguém tem que desafiar um pensamento anterior, ou contrariando, como eu disse para vocês, ou comprovando. Então, se nós apagássemos da memória da humanidade todo o passado, certamente nós não teríamos muitas das descobertas que nós temos hoje. Continuando então para nós aqui. Item número 3. O céu, aparecendo sob uma forma côncava, era, segundo a crença vulgar, uma abóbada real, cujos bordos inferiores repousavam sobre a terra e delimitavam os seus confins. Vasta cúpula totalmente preenchida com o ar. Ou seja, imaginemos aquela grande pizza, que era a ideia da Terra, aquele grande disco, colocada dentro de uma grande cúpula de vidro, aquela redonda que nós usamos para proteger os bolos, né? E nessa abóbada, todas as estrelas eram grudadas lá em cima. Era essa ideia que nós tínhamos hoje. E essa abóbada, naturalmente, era redonda e ficava repassando para nós a mesma imagem das estrelas presas no alto. O Zé lembrando aqui que malária vem do mau ar, o ar dos pântanos, né? A gente vê que lógica bonita é essa. Sem noção alguma sobre o infinito do espaço, incapazes mesmo de o conceberem, os homens imaginavam essa abóbada construída de uma matéria sólida. Daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença, que significa firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego erma, ermatus, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. Então o próprio firmamento, como a gente lembra, é alguma coisa firme, onde as estrelas ficavam cravadas. As estrelas, das quais não podiam imaginar a natureza, eram simples pontos luminosos, maiores ou menores, presos na abóbada, como lâmpadas suspensas, dispostas em uma superfície única, e assim sendo, todas à mesma distância da Terra, tais como as que se representam no interior de certas cúpulas, pintadas de azul para simbolizar o azul do céu. Sempre assim que nós entendemos hoje, tanto que aqueles quartos que são decorados com estrelinhas grudadas no teto que as crianças tanto apreciam, hoje pode parecer uma decoração, mas no passado era uma realidade. E mais do que isso, quando nós falamos, por exemplo, sobre astrologia e a formação das galáxias ou das constelações, as constelações, segundo a visão que nós temos hoje, elas são desenhos no céu. E essas constelações têm a capacidade de influenciar a vida dos seres humanos. Só que Kardec mesmo já falava sobre isso, porque naquela época os cientistas
já começavam a contrariar a ideia dos astrólogos, porque foram os astrólogos que precederam os astrônomos. Ninguém prestava atenção no céu apenas para poder se deslumbrar com a sua beleza. Os astrólogos faziam uma leitura do céu. Depois vieram os astrônomos também fazendo a mesma leitura, só que agora de uma forma diferente. E aí então os desenhos que nós temos hoje no céu das constelações nada mais são do que estrelas que são juntadas, mas que estão em distâncias inimagináveis para nós. Uma mais perto, outra mais longe, mas não aquele desenho pronto, da forma como se imagina hoje. E essa é uma realidade. Astrônomos do século XXI, pessoas que acreditam na astronomia do século XXI, acreditam que os desenhos formados no céu são desenhos de estrelas que estão lado a lado. Nem imaginam a distância de uma estrela para outra em termos de profundidade. Algumas podem estar a 10 mil anos-luz, outras podem estar a 500 mil anos-luz. Mas o fato de uma estar na frente da outra dá a impressão de que elas estão juntas. Então, quando a gente fala nessas histórias, nós não estamos falando de histórias seculares, que somente os antigos acreditavam. Hoje é assim. Se nós pensarmos, vamos desenhar a constelação de Órion. Nós desenhamos ali o caçador, as Três Marias, a sua espada, tudo mais. Qual a distância que essas estrelas estão umas das outras? A gente simplesmente não pensa sobre isso. Nós acreditamos que os desenhos são prontos. Daí a dificuldade que nós temos para entender exatamente de que forma que o universo é constituído. A ciência hoje traz para nós informações relevantes. Eu falo relevantes para a cultura popular, não para o meio científico. O Zé lembrou um pouco mais acima que o telescópio Hubble, que, como nós lembramos, ele foi batizado por esse nome, lembrando do cientista Edwin Hubble, que trouxe para nós a teoria da expansão do universo, observando que as estrelas estavam se distanciando umas das outras. O Hubble fez 25 anos agora. Desses 25 anos, imagens inacreditáveis foram trazidas para nós, das profundezas do universo, de lugares que sequer eram imaginadas. Então isso trouxe para nós uma visão mais ampla a respeito dessa realidade. Nós utilizamos no desktop do nosso computador aqueles papéis de parede com fotografias de galáxias, de estrelas, de imagens dos confins do universo e tudo mais, mas ainda assim somente ficamos deslumbrados com as imagens, com a arte em si, não com a realidade científica que aquilo representa, que aquilo significa. Por isso mostra para nós que se no passado nós tínhamos ainda as abóbodas que eram colocadas, ou a abóboda que era colocada sobre a Terra, cravada com estrelas que simplesmente eram coisas iluminadas, não faziam ideia da sua constituição, da sua composição, ou por que era iluminada. Eram coisas que brilhavam no céu. Na atualidade, nós ainda olhamos para o céu, tentando imaginar exatamente do que aquilo tudo é feito. O Zé lembrou aqui, né, que é do signo de Virgem, tá certo, né? Pelo menos assim, né, Zé? O El colocou, já viu aquele documentário Zeitgeist? Eles explicam algumas crenças antigas, né? Muita coisa é balela, mas tem algumas coisas interessantes. Mexeu comigo quando eu vi uns 10 anos atrás. Pois é, quando eu vi esse Zeitgeist também, ele é um documentário que refuta muitas das crenças religiosas, como por exemplo a própria história de Jesus. Lembrando que entre os sumérios também houve um ser importante que nasceu de uma mulher virgem, que ele foi executado e coisa e tal. Então eles procuram trazer essas teorias, mas como eu falei para vocês, muitas histórias hoje que fazem parte das religiões, das crenças populares, eram alegorias do passado. O problema não é você estudar as alegorias,
É você continuar acreditando nas alegorias sem acrescentar o elemento científico para fazer um julgamento equilibrado, um julgamento correto daquela realidade. Então o que nós vemos hoje, esse documentário, na verdade, ele é uma afronta às religiões tradicionais, que ainda se sustentam por essas crenças, de pensar em céu, pensar em inferno, pensar num Deus mitológico, num Deus antropomórfico, pensarmos em situações miraculosas. Então, na verdade, é uma refutação de pessoas que não acreditam nas religiões. Mas, como eu falei para vocês, falando sobre o ateísmo, falando sobre as religiões de modo geral, é uma discussão interminável entre aqueles que acreditam no materialismo e aqueles que acreditam no espiritualismo. Mas toda a visão que existe entre eles se restringe a essa realidade que o mundo físico oferece. É como se nós pegássemos uma grande caixa de madeira, colocássemos lá dentro ateus e religiosos, fechássemos completamente essa caixa e deixássemos esses dois grupos discutindo, tentando imaginar o que existe fora dela. Seria mais ou menos isso. Tudo que se conversa é baseado naquilo que é apresentado dentro da própria caixa, porque eles não conseguem transcender essa barreira que limita a visão que se tem do mundo material. Então, ou você vê aquilo do mundo material, ou você imagina e acredita em alguma coisa que tenha fora dessa caixa, no mundo espiritual. O que a doutrina hoje nos proporciona são as condições de fazer buracos nessa caixa e começar a olhar através dessas frestas, desses orifícios que foram criados, para permitir que a luz de fora da caixa entre lá dentro e que nós que estamos dentro da caixa consigamos estudar essas luzes. Essa é a realidade hoje que o vínculo mediúnico permite para todos nós. E além de tantas crenças, Neofa colocou para nós, diabo, Satanás, Lúcifer, Jardim do Éden, são crenças do passado criados baseados numa cultura. Nós devemos desprezar isso? Não. Em nome do amor pela cultura, nós devemos entender por que pensavam nisso. E, naturalmente, trazemos para nós o pensamento científico, o pensamento racional, para substituir essas crenças. Se nós pensarmos naquelas entidades que representam o mal, antes de pensar nas entidades, vamos entender o que significa o mal. E aqui mesmo, no estudo do livro A Gênese, nós tivemos essa oportunidade. Lá no capítulo 2, Kardec trouxe para nós 3, o bem e o mal. E aí, então fomos trazendo várias ideias da filosofia, das religiões, das situações que a sociologia hoje estuda, que a antropologia também estuda, do porquê dos homens terem comportamentos que representam o mal e por que homens têm comportamentos que representam o bem. Então, antes de pensar em entidades que influenciam o homem para terem atitudes dessa ou daquela natureza, beleza, obrigado, Cindizinho. É importante nós entendermos o que leva os homens, baseado nos seus próprios instintos, a terem comportamento assim. E aí, então nós chegamos à conclusão que é o primitivismo, que é o egoísmo, que é o orgulho, que levam os homens a terem um determinado tipo de comportamento. E não porque uma entidade sobrenatural fez com que ele saísse de um caminho do bem para começar a percorrer o caminho do mal. O mal nada mais é, a gente lembra sempre, que é a ausência do entendimento a respeito dessas leis naturais, dessas leis morais. Então o mal nada mais é do que o resultado da ignorância e do instinto primitivo que existe ainda no homem. E instinto primitivo, nós lembramos, é a violência e a agressividade, tendência às viciações. Tudo isso faz com que os homens tenham o comportamento que nós chamamos de mal. E aqueles homens que conseguem conter esses instintos e conter as suas tendências têm comportamentos equilibrados que nós chamamos de bem.
tiramos então todo o elemento mitológico que interfere na vida do homem. E começamos a perceber que tudo depende do próprio livre-arbítrio, da forma como ele se comporta. Então basta a gente pensar um pouco nas teorias filosóficas, porque estudiosos se dedicaram a analisar os diversos elementos que compõem a nossa cultura, o nosso comportamento, as nossas crenças, para tirarmos essas ideias. Mas, se nós acreditamos numa força superior que haja a seu bel prazer conduzido às nossas vidas, naturalmente nós tememos também essa força. Se nós tememos, nós não ousamos questioná-la. Porque se eu duvidar da existência de Deus, duvidar da obra de Deus, duvidar da sua vontade, eu corro o risco de sofrer as consequências. Então essa ideia daquele Deus mosaico, Deus severo, que Moisés trouxe, que ainda hoje acaba interferindo no nosso desenvolvimento intelectual. O El colocou: chega a ser perigoso tomar uma crença como verdade, se você apenas segue algo sem estudar. Esse documentário, por exemplo, mexeu comigo quando não me importava com conhecer melhor os porquês da vida, né? Como disse Jesus, conheça a verdade vos libertará. Não é verdade? É o conhecimento no meu atual entendimento. E é mesmo. Só que as nossas verdades ainda são baseadas nas nossas crenças. O homem hoje, principalmente do campo da ciência, aqueles que desprezam as ideias espiritualistas, tem como verdade absoluta que nós somos seres biológicos e a nossa inteligência é resultado das reações bioquímicas do nosso cérebro. É uma crença da nossa ciência, que não considera um elemento extracorpóreo, um elemento metafísico. Então, quando nós pensamos assim, a verdade dos cientistas é mais verdadeira do que a verdade dos religiosos? É uma questão a se considerar. Porque os religiosos acreditam em algo que exista além da matéria, ao seu jeito. E os cientistas não acreditam em nada além da matéria. Então nós percebemos que tanto um quanto o outro grupo corre o risco de cometer grandes equívocos. Mas quando nós fazemos uma análise mais equilibrada, de uma forma racional desses elementos, nós somos capazes de filtrar, de acordo com a nossa capacidade atual, aquilo que é mais fantasioso, mais alegórico, mais místico, daquilo que é mais real. Então o raciocínio, o entendimento para nós, o conhecimento, é a fonte de todas as descobertas. De fato, né, Zé? Então Herculano Pires, um grande estudioso da doutrina, lembra sempre que a doutrina se desenvolve nos livros. E até mesmo nesse caso, como a gente já lembrou, Zé, os livros também precisam ser analisados com muito cuidado. Porque as nossas ideias também são transmitidas nos livros, mesmo ideias equivocadas. Para a gente finalizar, deixa eu fechar esse item aqui então. Embora atualmente tenhamos uma outra concepção a respeito das abóbadas, das cúpulas pintadas e tal, conservou-se o uso de antigas expressões. Disse ainda, por exemplo, abóbada estrelada, sobre a calota do céu, dentre outras. A formação das nuvens, pela evaporação das águas da terra, também era desconhecida. Ninguém poderia imaginar que a chuva que cai do céu tivesse a sua origem na terra, uma vez que ninguém a via subir. Daí a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, das fontes celestes e das fontes terrestres, dos reservatórios de água colocados nas altas regiões, suposição que estava perfeitamente de acordo com a ideia de uma abóbada sólida capaz de sustentá-los. Isso porque a gente lembra sempre, né, quando Kardec fala sobre isso, dessas crenças dos reservatórios,
A pergunta é, se a água desce por uma montanha, como é que a água foi parar lá em cima? Aí vem aquela ideia de que existe um reservatório no céu, de que as águas do céu desceram, sem imaginar nesse processo de evaporação, dessa lei básica hoje da física e da química, que trata dessa teoria. As águas superiores, escapando pelas frestas da abóbada, caíam sob forma de chuva, e conforme fossem essas aberturas, mais ou menos largas, a chuva era branda, torrencial ou diluviana. A ignorância completa acerca do conjunto do universo e das leis que o regem, bem como da natureza, da constituição e da finalidade dos astros, que aliás pareciam ser tão pequenos, comparados com a Terra, necessariamente fez com que esta fosse considerada como a coisa principal, o único objetivo da criação, e os astros como acessórios criados unicamente para seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu para dar prazer aos olhos dos habitantes da Terra. Aqui então, a gente lembra, para concluir, que até hoje nós nos perguntamos, para que servem as estrelas? Não é uma pergunta básica? Para que serve a Lua? Se nós perguntarmos para que serve o Sol, aí já fica mais fácil, porque o Sol emite calor que é necessário para ter vida aqui no nosso planeta, etc, etc, etc. Então, na nossa visão, o Sol serve para que nós tenhamos vida. E os demais astros, as estrelas, servem para poder ilustrar o céu, o firmamento negro que nós temos hoje. Então não conseguimos ainda entender o porquê de tudo isso. A princípio, parece apenas uma causa sem explicação que fez com que os planetas surgissem. Para que existe Júpiter? Para que existe Saturno, se somente o nosso planeta é habitado? Quando falamos do Hubble e vimos aquelas fotos de berços de galáxias que se encontram lá no fim do universo, se é que o universo tem fim, porque na nossa concepção é importante a gente lembrar que nós só conseguimos compreender aquilo que pode ser medido, aquilo que pode ser pesado. Portanto, se tudo para nós, no nosso entendimento, porque embora a nossa razão fale sobre o infinito, a nossa intuição fala sobre algo que tem começo e que tem fim. Daí a nossa dificuldade quando nós estudamos o capítulo 2, que fala sobre Deus, para entendermos exatamente o que significa Deus. O que é Deus, de fato? Porque nós precisamos de um ser que tenha forma, de um ser que tenha poderes, ainda que sejam sobre-humanos, mas que possam ser entendidos. Falar de Deus, falar do universo, falar da vida, tudo para nós é algo que foge ao nosso entendimento. Nós aceitamos por teoria. É uma rebeldia até um pouco arrogante da nossa parte, porque nós pensamos assim: eu sei que o universo é infinito. Tá, você sabe que ele é infinito, mas me explica algo que é infinito. Ah, é algo que não tem fim. E você já viu alguma coisa que não tem fim? Ele vai dizer não. Então como é que você pode falar com essa autoridade toda de uma coisa que você nunca viu? Então nós usamos o nosso intelecto para trazer essa ideia, para abrir essa possibilidade. Mas de fato nós não compreendemos. Como entender tudo isso? Nós não conseguimos entender como a vida surge. Hoje nós falamos sobre fecundação, falamos sobre a parte da biologia e tal. Temos as teorias, como por exemplo de Darwin, que fala que a vida surgiu num determinado ponto, mas como isso aconteceu?
Se nós não entendemos a nossa própria vida como ela começou, como é que nós temos capacidade de entender os confins do universo? Então Babudinho lembrou sobre os limites daquilo que é conhecido e desconhecido. Fica mais fácil para nós entendermos. Então, como eu dizia, ao analisarmos fotos do Hubble e vermos aqueles berços de galáxia, a gente fica se perguntando, para que serve aquilo tudo? Só para criar estrelas? Nós mal conseguimos entender a função das baratas no mundo. Para que serve a barata? Para que serve o pernilongo? Para que serve uma pulga? Insetos infelizes? Como é que nós vamos entender para que serve um berço de galáxia? Percebem como é fácil confundir a nossa cabeça? Porque a nossa cabeça é muito limitada. A gente só consegue entender aquilo que para nós é palpável. Serve para dengue, Zaninha, serve para o cachorro se coçar, serve para poder dar susto nas mulheres. A pergunta é, mas para quê? Então vemos o quê? Que cada vez mais a gente vai progredindo, ampliando o nosso conhecimento, mas temos que ter essa humildade para compreendermos exatamente o nosso papel no universo todo. Os próprios espíritos, provas, exatamente, ela tinha que ter uma função. Os próprios espíritos, para Kardec, quando perguntou sobre o porquê da reencarnação, uma pergunta básica: por que Deus criou os homens? Aí nós vamos responder: porque nós precisamos evoluir. Mas para que criar uma coisa para que ela evolua? Não podia deixar sem essa coisa existir? Que diferença faria para o universo se a vida não tivesse sido criada? Não venham me dizer que vocês têm resposta para isso. Porque se tiverem, significa que vocês são deuses. Nós não temos entendimento para isso. Quando Kardec... Vocês podem perceber que Kardec, no Livro dos Espíritos, não perguntou aos espíritos por que Deus criou a vida. Ele perguntou por que nós reencarnamos. Mas não perguntou por que Deus criou a vida. Aí então, quando Kardec perguntou por que nós reencarnamos, os espíritos disseram para que nós possamos evoluir e contribuir com o nosso papel na evolução, valeu Bruno, com o nosso papel na obra da criação, na grande engrenagem universal. Dá para a gente ter uma ideia que a nossa presença aqui no universo tem alguma função para ajudar o universo a progredir? O universo das fotografias do Hubble? Sim, tem um papel. Qual é esse papel? Não sei. Eu só sei que eu gosto de ir ao McDonald's, só sei que eu gosto de comer pizza. Agora, eu tenho um papel realmente no universo? Sim, tem. E a gente fecha com um pequeno comentário que Madre Teresa disse que eu sou uma pequena gota no oceano, mas sem mim o oceano já não seria o mesmo. Então nós somos um pequeno grão de poeira no universo. Mas se tirássemos nós do universo, o universo ficaria um grão menor. É o máximo que a gente consegue entender. Agora, o porquê disso tudo, certamente as respostas virão quando nós estivermos numa condição de entender o significado de tudo isso. E nós achávamos que os antigos eram ignorantes, né? Nós somos ignorantes. Um pouco menos, talvez, mas ainda bastante limitados no entendimento daquilo que diz respeito ao macrocosmo e também ao próprio microcosmo. Tudo tem uma explicação. Nós não entendemos, mas nós, assim como os antigos, criamos também teorias para tentar entender tudo isso. Alguma coisa tem sentido. Só não entendi ainda por quê. É isso aí, pessoal. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui no item número 6. Vamos entrar no item número 7, que trata da movimentação aparente das estrelas. Continuaremos falando sobre o espaço, sobre o universo.